Glória a Deus, que legal que você veio hoje à casa de Deus, porque você encontrou o Senhor aqui, amém? Ele já está nesse lugar, eu tenho certeza que Ele vai tocar a tua alma, Ele vai mudar a tua história, e eu tenho certeza também de que a medida que você entrega, é a medida que você recebe também. Então entregue o teu melhor ao Senhor, o melhor da tua atenção, do teu tempo, concentra, porque Deus quer falar com você. Amém, queridos. Toma teu assento aí, agradecendo ao Senhor. Obrigado ao Ministério de Louvor também, por nos conduzir de uma maneira tão maravilhosa como sempre. Aleluia. Nós estamos já há algum tempo realizando esses dois cultos, culto pela manhã e um culto pela noite, para que nós venhamos a alcançar mais vidas. Mas tem uma máxima, meus irmãos, de que ovelhas geram ovelhas. É necessário de que você convide as pessoas para estarem no culto, de que você fale do amor de Jesus, que você descubra o seu propósito. E hoje nós queremos falar um pouquinho sobre propósito, sobre ser escolhido. E eu tenho certeza de que a partir desse dia você não vai mais conseguir ficar calado em relação àquilo que o Senhor já colocou dentro do seu coração. Somos igreja. A igreja, ela é viva, ela está em movimento, ela está sempre crescendo, avançando. E é importante que nós entendamos de que a igreja, ela não se resume aos cultos de domingo e de quarta-feira. A igreja é um organismo vivo que todos os dias tem movimentação. Todos os dias tem movimentação. Nas segundas-feiras aqui tem as mulheres que dançam aqui, que fazem o pilates aqui na igreja. A igreja se abre para receber. Inclusive, se você quiser fazer parte desse grupo, procure pelo WhatsApp da igreja, fale conosco, que tem vagas para você fazer também. Meu Deus, tem pilates na igreja, eu não sabia, vou lá. Vem, porque vai ser bênção demais para você. Vai cuidar do teu corpo também. O pessoal que dança, agita, vão até participar do Jaraguá em dança, vai ser bênção demais. Nós estamos entrando em todos os setores da sociedade. Nós queremos entrar com a igreja, nós queremos fazer a diferença. E eu estou falando para você nesses poucos minutos sobre isso. Ser igreja. Ser igreja em todos os setores que nós pudermos ser. Por isso nós também temos, além dos nossos cultos, vários outros movimentos. Nós temos um movimento na sexta-feira agora, próxima que vai vir agora, o movimento das mulheres, que vai ter aqui um culto de mulheres, vai ser bênção demais. Eu reforço, já foi falado aqui, mas eu reforço, no final está ali as irmãs que vão estar ali com máquina de cartão, vão estar ali para fazer a sua inscrição. São R$40 esse evento com as mulheres, porque vai ser servido algo também. Então, você não precisa apenas você vir, mas se você quiser investir na vida de alguém, traga uma amiga sua, para que ela venha receber a palavra de Deus. E eu tenho certeza de que esse vai ser o maior tesouro. Você já pensou? Você pensa muitas vezes assim, e eu entendo de que às vezes a situação financeira pesa, mas às vezes nós pagamos um valor para trazer um amigo, e esse amigo é salvo. Não existe preço para isso. Não existe isso, um valor é imensurável. Então invista em vidas. Lembre-se, invista em vidas, porque isso é o mais importante. Nós temos também nos próximos dias agora para setembro, já vai se agendando aí, você que nunca fez o V3. O que é o V3? Vitória, Visão e Voluntariado. É um boas-vindas da igreja, onde nós mostramos para você a igreja, nós falamos como ela começou, nós informamos você a respeito do que é o DNA da The Way Church. Então, se você não fez o V3 e você sonha um dia servir na igreja, é preciso fazer o V3. No dia 19 de setembro, às 2h30 da tarde, nós vamos fazer o V3. Então, nos próximos dias, se não está já, nos próximos dias vai entrar no aplicativo para você fazer sua inscrição, mas pode já se programar para que você esteja conosco e você conheça realmente a sua igreja. E nós vamos ter batismo nas águas também, que vai acontecer no final de setembro, 27 de setembro. Então, acho que é o último domingo de setembro, nós vamos ter um grande batismo nas águas. Então, se você de repente já tem aí no seu coração, meu Deus, eu quero descer as águas do batismo, eu quero conhecer mais a respeito de descer as águas, se programe dia 27, e nós também já estaremos anunciando algumas aulas antes, para que você possa entender um pouco mais a respeito do batismo nas águas também. Amém, queridos? No final,
Foi me informado aqui também de que o bazar da igreja estará aberto quando terminar este culto, e que você possa passar ali tudo aquilo que você adquire no bazar da igreja. Nós investimos na obra missionária, nós auxiliamos vidas, então vai estar aberto ali, bênção demais, muita coisa boa ali, muita promoção, que você possa, né, passar por ali, conhecer o nosso bazar da igreja, vai ser bênção demais. Amados, todas essas coisas que nós fazemos como igreja, eventos, ou levantamos em algum momento alguma coisa para que os irmãos possam contribuir, tudo é para que o evangelho continue prosseguindo, para que a gente possa avançar cada vez mais, de que fora desse ambiente de culto nós também tenhamos comunhão. Hoje à tarde nós estávamos na Copa das Tribos. E alguém pode dizer, bom, o que tem de espiritual nisso, né? Os irmãos estão lá em comunhão, aprendem a controlar seus ímpetos. É bênção demais. E se você for lá e você assistir, você vai perceber o que nós estamos falando. É um ambiente espiritual, porque tem homens de Deus que estão ali. Então a igreja caminha nesse sentido, e é importante que você se envolva cada vez mais, em cada setor que você puder, segundo aquilo que é o teu chamado. Mas pastor, não sei o meu chamado. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 16. É um verso bem conhecido. Evangelho de João, no capítulo 15, verso 16. Eu vou ler hoje numa versão, se puder colocar a versão ARC, é a versão que eu tenho aqui. Se não conseguir, tudo bem. Aí eu leio nessa versão e você vai acompanhando na versão NVI. Diz assim o texto bíblico: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e eu vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Esse é o texto. Não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. Eu quero que você grave essa partezinha do versículo na sua cabeça, porque tem uma pergunta que nos acompanha enquanto seres humanos. Talvez você já fez essa pergunta para você: para que eu estou aqui? Principalmente nos nossos momentos difíceis da vida. Para que eu estou aqui? Talvez essa pergunta já apareceu de outras maneiras para ti. Será que a minha vida é só isso? É só isso que eu estou vivendo? Será que existe alguma coisa que eu deveria estar fazendo neste momento? Algum lugar onde eu deveria estar nesse momento, mas eu não estou? Por que será que existem áreas que eu sou tão competente e faço tão bem, mas me sinto vazio, me sinto vazia, mesmo depois de realizar algo? E nós vamos entender que existe uma diferença enorme entre ser útil e estar cumprindo um propósito. Você pode estar sendo útil, mas não estar dentro do propósito da sua vida. E essa é uma questão que nós precisamos conversar, porque podemos estar sendo útil para muitas pessoas, e até mesmo na igreja, mas ainda assim nós estamos fora do propósito para o qual Deus nos chamou. E Jesus, ele faz uma declaração extraordinária que a gente começou aqui falando nos versículos. Não foi vocês que escolheram a mim, eu escolhi vocês. Depois nós vamos ver que ele diz, para que vocês vão e deem fruto e tal. Mas antes de falar de fruto, ele fala sobre escolha. Antes de cobrar o que você pode produzir para ele, para o reino dele, ele fortalece de que, ei, eu te escolhi. E isso é tão poderoso porque ser escolhido por alguém fala a respeito de algo que ele está vendo em nós e que talvez nem nós estejamos vendo. Você já esteve em algum lugar para ser escolhido? Alguém lembra da escola, na educação física?
Você estava lá esperando que um dos capitães te escolhesse. E aí as pessoas vão, eu olho, e pegam os melhores daquela modalidade. E talvez você foi um dos melhores, não é o meu caso. Ficava por último. E aí entre eu e o que usava muleta, a pessoa ficava... É muito ruim quando há uma escolha e você não é escolhido. Mas Jesus começa dizendo para ele: ei, eu escolhi você, hein? Eu tinha todo o poder, eu tinha todo o universo, eu tinha todas as pessoas, mas eu escolhi você para estar aonde você está nessa noite. Glória a Deus. Antes de falar de missão, ele fala de identidade. Antes do fazer, ele fala de pertencer. Você me pertence, eu te escolhi, agora você é meu. Ele te dá um senso de pertencimento. Ele fala: eu te escolhi. E nós fomos escolhidos antes mesmo de poder escolher. E às vezes nós pensamos que foi diferente. Não, eu escolhi vir na igreja, eu escolhi... Não, olha só. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe um padrão. Deus foi lá e escolheu Abraão para ser pai de uma grande nação. Escolheu Moisés para libertar Israel. Escolheu Josué, e a gente pode continuar aqui, escolheu Davi, Jeremias, os discípulos para continuar proclamando o evangelho, Paulo para levar o evangelho para os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus. Ele foi escolhido para esse fim. Mas todas essas pessoas aqui, eles não iniciaram o processo, eles foram escolhidos antes. Havia alguma coisa ali, porque Abraão estava vivendo a vida dele normal, de repente Deus fala com ele. Você olha para Moisés, ele estava lá cuidando das ovelhas, do sogro. Aí a sarça começou a arder e Deus falou através daquele arbusto pegando fogo. Davi cuidando das ovelhas. Os discípulos, um estava pescando, o outro estava cobrando impostos. Paulo inclusive estava perseguindo os cristãos e depois ele vem a tornar-se o perseguido. Todos eles de alguma maneira estavam envolvidos em alguma outra coisa. E aí Deus olhou para eles e já tinha os escolhido e fala com eles, mesmo que eles estivessem desenvolvendo outras coisas. Porque, veja, Deus entrou na história deles. Isso significa que propósito não começa com a gente dizendo assim: o que eu vou fazer na minha vida? Talvez inicie com: Deus, para que o Senhor me deu essa vida? E parece quase igual, mas não é. São perguntas parecidas, mas uma coloca eu no centro. O que eu vou fazer da minha vida? Eu estou no centro. Mas quando eu digo: Senhor, para que o Senhor me entregou a vida que eu tenho, eu coloco o Criador no centro de tudo. Tu tens as palavras da vida eterna. Tu é que sabes a meu respeito. Deus não escolhe apenas os melhores. E nós temos que ter um pouco de cuidado com isso, porque nós somos os melhores, porque Ele nos escolheu. Então Ele viu algo em nós que nos enobrece. Todavia, quando eu digo Deus não escolhe os melhores, eu estou dizendo que Deus não escolhe os melhores diante dos olhos dos homens. Você pode não ter sido escolhido dentro da tua casa, você pode ter sido preterido na escola, você pode ter sido deixado de lado, deixada em algum relacionamento, foi deixado de lado. Isso aos olhos dos homens você não era a melhor opção. Para o cargo você não era a melhor opção. Mas então vem Deus e Ele faz diferente. Veja que nós não precisamos nos sentir os diferentões, porque a Bíblia diz que Deus queria ungir um novo rei para Israel. Ele vai até a casa de Jessé, o belemita, e então Jessé nem chama Davi, porque pensou: se ele está aqui procurando um homem de valor grande, forte, ele deve estar procurando os meus 3 filhos mais velhos. Os outros já estão em casa aqui mesmo, eu nem vou chamar o pequeno, eu nem vou chamá-lo. Você consegue perceber que Deus já havia escolhido Davi, mas aos olhos dos homens ele não era. E aí Samuel olha e pensa: deve ser esse aqui, porque olha só que homem forte, esse aqui vai dar um bom rei. E o Senhor diz: não foi esse que eu escolhi, porque os homens olham para a aparência, mas Deus olha para o coração.
Deus olhou para o seu coração e viu algo diferente na sua vida, e isso está falando aqui já de propósito. Ele te chamou por um propósito, porque olhou para o teu coração mais do que para as tuas habilidades, mais do que para o seu dinheiro ou para a sua influência. Ele escolheu você. Você pode nem estar na lista dos homens e ainda assim estar nos planos de Deus. E aí um versículo de 1 Coríntios 1:27 responde muita coisa para nós. Ele diz: Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. É por isso que nós olhamos determinadas situações e diz: como isso pode acontecer? É porque Deus chegou naquele lugar e Ele fez a maravilha acontecer. Aleluia. Deus não escolhe necessariamente os mais preparados, mas Ele prepara todo aquele que Ele escolhe, e isso muda tudo. O chamado de Deus, Ele não ignora as nossas limitações, mas Ele não fica limitado por elas. É importante isso. Ele sabe que temos limitações, mas as nossas limitações nunca vão limitar Deus de fazer o que Ele quer fazer na nossa vida. Ele diz: eu vos nomeei, eu vos escolhi, eu vos nomeei. É interessante esse jogo de palavras. Algumas traduções dizem: eu os designei, constituí, eu estabeleci. A ideia não é simplesmente colocar um nome sobre alguém e dizer: ó, te chamo por esse nome. Aqui fala de pertencer. Ele diz: você é meu, eu te escolhi e agora estou nomeando você. Existe alguma coisa que eu quero fazer através de você. A identidade, ela sempre responde quem eu sou. Quem eu sou. Mas o propósito responde: para o que eu estou aqui? E a grande resposta, ou talvez a grande pergunta que nós fazemos é: para que eu estou aqui? Eu já sei até quem sou. Há pessoas que nem sabem quem são. E o Senhor diz o quê? Te escolhi e eu te nomeei. E o nome que Ele te dá, a partir de agora, é você chamado Filho de Deus. Eu não sei em que filiação você estava ligado, mas a partir de agora eu estou te nomeando. Uma das grandes tragédias da vida acontece quando nós tentamos obter a nossa identidade através de alguma função. Eu não sei quem sou, então eu preciso fazer alguma coisa para que as pessoas digam quem eu sou. Isso é uma tragédia. E muitas pessoas entram por esse caminho, porque a pessoa precisa ser admirada para sentir que ela existe. Se não houver alguém lhe idolatrando, para ela não existe como pessoa. Precisa produzir para sentir que tem valor, precisa ser necessária. Alguém olhar para ela e dizer assim: senti tua falta. Apesar de que isso é maravilhoso, quando alguém olha para nós e diz: senti sua falta nos últimos dias. Eu sei que é maravilhoso, mas que isso não sirva apenas para a gente entender: eu sou importante. Porque há pessoas que dizem: ninguém nem sente a minha falta, está tudo bem. Eu não sou ninguém mesmo. E aí já começa a baixa autoestima, vai pegando. Ele diz: eu escolhi vocês, eu designei você. Você não trabalha para conquistar a identidade, você trabalha a partir da identidade que você recebeu. Eu não vou servir para que as pessoas digam quem eu sou, mas eu estou servindo porque Ele já disse quem eu sou, e então eu sei que eu devo estar aqui. É diferente. Pare de ficar esperando que as pessoas digam algo a teu respeito, quando Deus já disse quem você é, e Ele disse que Ele te escolheu. Eu não sirvo para ser escolhido, eu sirvo porque eu fui escolhido. E essa direção precisa mudar na nossa cabeça. Eu não vou produzir frutos para Deus me amar, mas eu estou produzindo frutos porque eu estou conectado nele, e não tem outra coisa que eu possa produzir a não ser frutos. Porque é uma diferença. Não, eu vou fazer bastante coisa aqui porque daí Deus me ama. Eu vou orar bastante essa semana porque daí Ele me responde. E nós achamos que a medida das coisas que nós entregamos para Deus ou fazemos para Deus volta para nós em bênçãos. E não é assim. Nós fazemos para Deus se você ora, se você lê a palavra, se você faz o bem ao próximo. Se você está fazendo isso, é porque a sua natureza mudou e agora isso faz parte de quem você é. Eu não perdoo porque eu preciso perdoar.
Eu perdoo porque isso agora faz parte da minha natureza, porque a natureza de Cristo perdoou aqueles que lhe colocaram na cruz, lá da cruz mesmo. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Essa natureza passa a habitar em nós. Então não é simplesmente vou fazer para que ele me veja. Eu já faço porque isso é natural. Eu quero que você vá, ele diz, para que vades. Agora aparece aqui um movimento, o propósito sempre vai exigir isso. É possível a gente ter potencial, mas nunca ter fruto. Tem gente que a gente olha para a pessoa e diz assim, rapaz, mas ó, cheio de dom, cheio de talento, mas não tem fruto nenhum. Podemos ter potencial sem fruto? Podemos. Podemos ter chamado e nunca sair do lugar? Podemos. Tem gente que tem um chamado lindo, mas não consegue. Sempre tá, não, eu vou, olha que eu vou, hein? Olha que eu vou. Não, olha, Deus falar comigo, aí Deus fala. Não, mas se Deus confirmar para mim, e aí chega um momento que não tem o que Deus faça, porque você simplesmente não consegue ouvir ou entender de que Ele está te chamando. É possível ter capacidade e morrer carregando a capacidade, sem nunca colocá-la em prática. Porque ser escolhido e dar fruto são coisas que acontecem em processos. Eu fui escolhido e eu estou dando frutos. Eu passo a dar frutos. Os frutos para quem me escolheu. E ele continua dizendo, vá. Eu vos escolhi para que vades. Todos esses grandes homens que eu citei aqui, todos eles precisaram se movimentar. Deus olhou para Abraão e disse, ei, sai da tua terra. Ele disse, eu te escolhi, mas sai. Ele olhou para Moisés e disse assim, olha, tá muito legal aqui na frente da sarça, mas tem um povo lá que está precisando, você precisa sair daqui e você precisa ir para lá. Ele olhou para Josué e disse assim, olha, agora você pega esse povo e vocês atravessam esse Jordão. Eu estou usando vários pontos da Bíblia para mostrar para você, de que quando Deus nos escolhe, Ele nunca vai mandar a gente ficar parado. Eu te escolhi, filho, fique sentado no banco da igreja até o meu retorno na glória. Não é dessa maneira. Se Ele te chamou, alguma coisa Ele tem para realizar na sua vida, alguma coisa que vai te arrebatar da cadeira. Tu pode até sentar nos domingos aqui, mas durante a semana você não está sentado espiritualmente, você está indo e está dando frutos. O teu testemunho é fruto, aonde você passa você deixa frutos, a tua família enriquecida de frutos, porque você produz na tua casa, você produz na rua, por onde você passar, daquilo que você está recebendo aqui hoje. Você tem que ter movimento. E ele diz, para que vocês vão e que vocês deem frutos. E aqui a gente chega no centro do negócio. Jesus não disse assim, eu escolhi vocês para que vocês sejam famosos. Eu escolhi vocês para que vocês sejam admirados. Vão te admirar. Ele também não diz, eu escolhi vocês para que vocês tenham grandes posições, que sejam reconhecidos. Ele só disse, eu vos escolhi para que vocês deem fruto. E árvore que dá fruto toma pedrada, não? Cutucam, tentam pegar os frutos. Ele não disse assim, olha gente, eu escolhi vocês porque vocês vão voar, e aí vai dar tudo certo na vida de vocês a partir de agora. Quer ver se você batizar, então é que vai dar tudo certo. Não, ele nunca falou isso. A única garantia que o povo lá na época tinha é de que eles iam morrer. Essa era a única. Por isso que diz, ninguém confessa de que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Por que diz esse versículo? Porque quando eles diziam Jesus Cristo é o Senhor, eles sabiam que eles iam ser perseguidos. Alguém ia tentar matá-los, porque isso era uma loucura. Mas eles mesmo assim falavam, porque eles criam, eles tiveram um verdadeiro encontro. Aleluia! O reino, ou no reino, o sucesso não é visibilidade. É o quanto você frutifica. E eu vou dizer para vocês, folhas sempre vão impressionar. A gente olha uma árvore linda, com as folhas verdes, uau, que árvore linda. Mas você chega perto dela, procura o fruto e às vezes não tem. Mas é o fruto que alimenta. E aí nós vamos ver aquela figueira, que Jesus olhou para ela, se aproximou dela, tinha muitas folhas, mas não tinha frutos. E ele disse, ninguém mais coma de ti. E ela secou. Folhas enganam. Se você olhar para Gênesis, quando Adão se sentiu nu, ele coseu para si aventais de folhas de figueira. Ele estava tentando se esconder.
esconder o seu pecado. Quando a gente olha para Zaqueu, ele sobe lá na árvore, né, cheia de folhas, ele tenta ver Jesus sem ser visto. Ele não quer que vejam ele não quer que falem a respeito de quem ele é. As folhas muitas vezes falam para nós sobre coisas que nós fazemos para omitir quem de verdade nós somos. Deus não se impressiona com folhas. Nosso Deus não se impressiona com a nossa timeline das redes sociais. Ele não se impressiona com as nossas falas. Ele não se impressiona com o que eu digo que eu sou. Ele apenas vê aquilo que eu sou de verdade. Tem fruto ou não tem fruto? É a equação. Você está dando frutos? É perigoso, hein? Porque quem não dá frutos, a Bíblia diz: eis que o machado está à raiz da árvore. E eu preciso dizer isso. Precisamos dar frutos. Precisamos frutificar na presença de Deus. E eu quero trazer uma analogia para você aqui, para você entender algo. Eu usei essa analogia há tantos anos atrás, que eu já nem sei mais se fui eu que fiz ou se eu peguei de algum lugar. Mas faz tantos anos, e eu encontrei ela de novo e achei que ela faria sentido. Por um momento eu quero que você dê vida aos elementos que eu vou falar aqui, porque vai fazer tanto sentido daqui a pouco. Imagina uma grande caixa de ferramentas. Dentro dela existe martelo, alicate, chave de fenda, serra, chave inglesa. E existe uma chave de roda também. Agora imagine que essa chave tenha consciência. Todo mundo está animado. É um desenho. Todo mundo tem consciência. Durante anos as pessoas pegaram aquela chave e tentaram utilizar para várias coisas. Alguém precisava bater um prego, não encontrou um martelo ali, pegou aquela chave de roda e tentou martelar com ela. Tentaram. Aí aconteceu outro, funcionou mais ou menos. Outro tentou utilizar como uma alavanca, até funcionou. Outro colocou uma coisa pesada sobre ela para segurar uma porta, encostou ela assim, disse: não, vamos deixar aqui. Funcionou? Funcionou. Era a função dela? Não, ela era uma chave de roda. Mas não sabiam para que usá-la. Então estava usando ela de várias maneiras. E talvez um dia até alguém agrediu outra pessoa. A primeira coisa que ele pegou na mão foi aquela chave e agrediu alguém. E lá estava naquela caixa de ferramentas aquela chave, suja de sangue, utilizada para várias coisas. E se ela tinha consciência, vamos lá, é uma fábula. Ela talvez tenha dito: talvez eu não tenha nenhuma função específica. Eu consigo fazer algumas coisas, mas eu nunca sou tão boa quanto os outros. Eu consegui colocar aquele prego, mas o martelo fez bem mais rápido que eu. Existem ferramentas que são muito melhores. A alavanca é muito melhor. Achar o pé de cabra foi muito melhor do que eu. Eu não tenho uma função específica. Eu até faço, mas parece que falta alguma coisa. E talvez ela tivesse alguns sentimentos, começasse a se comparar, dizendo: por que eu não sou um martelo? Por que eu não nasci um martelo? E eu peço que o Espírito Santo agora conduza o seu coração a entender isso. Por que eu não corto como uma serra? Por que eu não tenho a precisão de uma chave? Até que um dia, naquela casa, um pneu furou. E quando o pneu furou, alguém pegou o martelo e não funcionou. Pegou o alicate e não funcionou. Pegou outra ferramenta e não funcionou. Até que olharam para aquela chave de roda. Disseram: vamos tentar com essa aqui. E quando colocaram, entrou, fixou. E então eles começaram a girá-la. E pela primeira vez aquela chave começou a perceber de que a função que ela tinha estava ali. E ela abriu o primeiro parafuso, soltou o segundo parafuso, e funcionava de uma maneira maravilhosa, como nunca antes. Ela não estava sendo machucada e nem machucando ninguém. Ela não estava fazendo uma coisa que não tinha a ver com ela. Pela primeira vez ela sentiu no encaixe. Clac. Alguma coisa encaixou diferente. Nunca encaixou nada assim na minha vida. Mas eu estou sentindo de que agora a coisa está funcionando. Então era para isso que eu fui criada. E ela não ficou melhor naquele momento. Ela apenas encontrou o contexto para o qual sempre havia sido construída.
Ela não ficou, oh, agora ficou. Não, ela sempre foi. Apenas encontrou o propósito para qual ela tinha nascido. E eu contei essa analogia para você, porque talvez você é uma ferramenta numa caixa, que você já tentou fazer tantas coisas, e a sua vida talvez até serviu para agredir alguém, e você fez isso. Mas hoje, eu estou falando de um Deus que sabe exatamente para qual desenho você nasceu, para o que você nasceu. E quando Ele chega nessa caixa de ferramentas, o dia que o Senhor nos encontra, Ele coloca as mãos em nós e nos leva exatamente aonde nós encaixamos, aonde as coisas fazem sentido. É por isso que um dia você entrou na igreja e disse: meu Deus, já entrei em várias igrejas, parece que nunca fez sentido, mas aqui está fazendo sentido. Por quê? Porque você encaixou no desenho de Deus. Deus tem um desenho para você aqui, aleluia. Existe alguma coisa que você vai girar e vai funcionar. Talvez você não seja inútil, talvez apenas esteja sendo usado no lugar errado. Talvez algumas pessoas tenham tentado utilizar você para coisas para as quais Deus nunca desenhou você. Até mesmo um pastor colocou você em algum lugar que você não flui. Talvez você não tenha, ou você tenha passado anos tentando ser um martelo, porque todo mundo elogiava martelos. Me entenda. Eu quis ser algo porque todo mundo falava muito bem de tal coisa. Eu quis ter essa profissão porque meus pais falavam muito bem dessa profissão, mas na verdade não é o que eu... E nós estamos fora do propósito. Talvez você tenha tentado ser uma serra porque as serras estavam na moda. Talvez você tenha passado anos comparando com pessoas que foram criadas para funções completamente diferentes das suas, e você foi comparado com os teus irmãos, você foi comparado com os teus primos, comparado com as pessoas da tua sala. Eu não sei, mas coisas fizeram com que você saísse do propósito para o qual você nasceu. E nós começamos a medir a nossa eficiência pela função dos outros. Mas por que ele se dá tão bem e eu não? Porque talvez eu não esteja na posição para a qual eu fui desenhado. E eu preciso dizer para você de que às vezes isso é frustrante, porque nós queremos ser martelo, quando Deus nos chamou para ser chave de roda. Não, mas eu quero tanto ser martelo porque eu quero pregar. Eu quero pregar, eu quero ser pregador, então eu quero ser um martelo. Mas Deus te chamou muitas vezes para fazer o quê? O que faz? O que faz uma chave de roda? Ela retira o pneu que estava furado, para agora colocar um pneu novo. Com pneu furado não dá para andar, com pneu novo dá. Tem pessoas que Deus chamou para restaurar outras pessoas, para restaurar casamentos, onde a minha palavra pregada num púlpito talvez não chega. Deus vai usar você lá naquele lugar para levar o evangelho, aleluia. O que precisa é encontrar o propósito da vida. Um homem chamado Viktor Frankl, ele esteve naquela situação onde os judeus foram presos pelos alemães, passou por campos de concentração, e os relatos são de que quem sobrevivia não eram os mais fortes no físico, porque todos em algum momento ficavam debilitados, mas aqueles que tinham um propósito, que tinham colocado um propósito. O que eu vou fazer com tudo isso que eu estou vivendo aqui? O dia que eu sair daqui, nem cogito de não sair. O dia que eu sair daqui, o que eu vou fazer com isso? O que eu aprendo da situação aonde eu estou? E então ele começou a colocar propósito naquilo que ele estava vivendo e procurar. Por que Deus permitiu que eu estivesse aqui? Alguma coisa eu preciso tirar de lição. O propósito não é simplesmente fazer o que eu gosto, porque algumas vezes Deus vai colocar você para fazer alguma coisa que não é nem o que você gosta no começo, ou que você acha que não gosta porque nunca fez. É como tentar dar brócolis a uma criança que olha para aquela arvorezinha verde e diz assim: eu não vou comer isso. E aí depois você pega, faz uma preparação, entrega, ela come, não é ruim. Algumas comidas nem precisam ser verduras, mas você entrega, a criança olha o aspecto. Nós fazemos isso no espiritual também. Deus nos diz assim: olha, eu tenho um chamado para você nessa área. E a gente pensa: não pode. Não, eu quero distância. Tá louco. Quantas vezes Deus já falou para você assim: ó, eu tenho um chamado para ti ali no Kids. Tenho um chamado para ti no Kids. Estão precisando ali, ó,
de professores, de pessoas que amam, pessoas que sabem da palavra e queiram compartilhar a palavra. Você pensa assim: meu Deus, não aguento nem as minhas crianças, vou pegar a criança todo mundo aí, uma sala com 20, é uma loucura. Eu venho para o culto para aprender alguma coisa da parte de Deus, não para me estressar. Talvez isso já passou pela sua mente e você nunca parou para pensar de que aquela criança, ouvindo aquilo que você está ministrando, pode mudar a vida dela para sempre. Aí você pensa: uma criança, pastor, eles estão aqui, mas a cabeça dele está no Minecraft, a cabeça dele está lá. Queridos, eu me lembro dos meus professores, das minhas professoras de culto infantil. Eu vinha para a igreja e eu lembro das ministrações, eu lembro do que elas ministravam lá, recortando papel com desenhos e figuras e colando num isopor com alfinetes, porque não tinha a tecnologia de hoje, né? E dizendo assim: esse aqui é Jairo, e ele foi falar com Jesus, e Jesus foi à casa de Jairo, e aquelas historinhas ficaram na minha mente. Hoje eu tenho 46 anos. Eu gostaria muito de encontrá-las para dizer assim: obrigado por aquelas palavras que você ministrou quando eu era criança. Elas me fizeram amar Jesus, e hoje eu sou pastor de uma igreja. Eu sou pastor de uma igreja porque alguém investiu na minha vida. Elas descobriram o propósito para o qual nasceram. E quando nós descobrimos o propósito, nós fazemos com amor. E ele diz: olha, eu quero que vocês deem frutos, e o vosso fruto permaneça. Jesus adiciona uma palavra extraordinária aqui: eu quero que permaneça. Existem resultados que impressionam as pessoas por segundos. Eu posso pregar uma linda mensagem e você, uau, sair daqui e não lembrar, nunca colocar em prática. Eu quero que o fruto permaneça. Deus não quer apenas um movimento. Nós podemos ter um culto arrebatador aqui, não, Ele quer um legado. Ele quer que alguma coisa que nós recebamos aqui fique clamando dentro do nosso coração, a ponto de, ao sair daqui, aquilo continuar trabalhando em nós, aquilo continuar fazendo. E talvez a pergunta que eu preciso fazer nessa noite, e talvez se você quiser fazê-lo também: se eu desaparecesse hoje, o que ia continuar existindo só porque eu existi um dia? Se eu partisse, se eu deixasse esse lugar, o que ia continuar apesar de mim? As pessoas iam simplesmente sentir falta do que eu fazia ou de quem eu era? Você já parou para pensar isso? Que legado você deixa dentro do coração de cada pessoa? Quando nós encontramos um propósito, as pessoas olham e elas sabem: essa pessoa, ela não simplesmente agiu, mas ela deixou algo maravilhoso aqui. É por isso que a Bíblia diz que Deus é um Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ou seja, um Deus de continuidade. Um vai passando o bastão para o outro. Você precisa transmitir a fé para os seus filhos, ajudar pessoas, construir algo. O que vai permanecer quando a gente partir dessa terra são os frutos que nós produzimos. E aí nós podemos viver simplesmente, ainda pensando naquela analogia, uma vida totalmente desalinhada. Nós voltamos aqui a falar um pouquinho sobre essa caixa de ferramentas. Quando a gente não conhece a nossa finalidade, qualquer coisa vira propósito. Eu estou em tudo, eu faço de tudo, mas não me realizo com nada. Ou às vezes nem me chama, porque eu não me encaixo em nada mesmo. E aí nós deixamos a vida passar. Qualquer pessoa que diga eu preciso de você, pode nos dar significado e existência. De repente eu não me sinto importante para nada, mas qualquer pessoa que se encosta em mim e fala comigo e diz eu preciso de ti, e agora encontrei meu propósito. E essa carência acontece também nos relacionamentos. Nós não entendemos quem nós somos e que fomos escolhidos por Deus. Qualquer pessoa que encosta, por estarmos carentes, fala algumas palavras e as nossas defesas caem. E nós esperamos de que essa pessoa diga o nosso valor. Encontre o propósito da sua vida. Quem não conhece o seu propósito facilmente transforma utilidade em identidade. E é por isso que as pessoas terminam relacionamentos assim: pois eu fiz tudo por essa pessoa. Eu fiz.
estava procurando uma identidade naquilo que ela está fazendo. Meu Deus, mas eu trabalho nessa igreja, mas eu faço tal coisa, o pastor chamou minha atenção, e eu faço tanto. Não é o teu fazer que vai fazer com que alguém se cale a teu respeito. Entenda, para o que você nasceu, o seu valor é muito acima da sua produtividade, é maior do que aquilo que você faz. Quem você é maior do que aquilo que você faz. Já vamos caminhar para o final. E como é que eu faço para descobrir meu propósito então? Alguém pode estar se perguntando isso, né? Como eu descubro, né, para o que Deus me chamou? O que Deus já colocou nas nossas mãos? Talvez essa seja uma das coisas que a gente precisa observar. Quando Deus chamou Moisés, ele disse: o que você tem na sua mão aí? Aí ele tinha lá o cajado dele, não era nada impressionante, mas daí Deus decidiu usar aquilo que ele tinha nas suas mãos. Talvez a gente esteja procurando aquilo que falta, enquanto Deus está apontando para alguma coisa que existe. Gente, meu Deus, o que está faltando em mim? Deus, não está faltando, já está aí. A mulher que foi procurar Eliseu e diz assim: olha, meus filhos vão ser levados, os credores estão levando eles embora, e eu preciso de ajuda. E Eliseu diz: o que você tem em casa? Ou seja, o que você tem. Ela diz: eu não tenho nada. Aí ela continua: a não ser uma pequena botija de azeite. Ou seja, então você tem. E é isso que eu preciso para o milagre acontecer. Aquilo que você possui, aquilo que você tem, já está dentro da sua vida. O que você tem nas suas mãos? Quem você é? Outra coisa que faz a gente entender o chamado: aonde é que existe uma necessidade que te incomoda? Tem alguma coisa que incomoda você, é uma necessidade e mexe muito contigo? A gente olha para o livro de Neemias, a gente vê que ele ficou sabendo: e os muros estão caindo. Aquilo não deixou ele dormir. Como é que aqueles muros estão no chão? Como é que a minha cidade está daquele jeito? E aquilo foi mexendo com ele. E ele precisou fazer alguma coisa, levantou recurso, foi para lá, levou gente, reconstruiu os muros. O nosso chamado está no incômodo que Deus permite dentro do nosso coração a respeito de alguma coisa. Quer ver quando alguém diz assim: mas por que nessa igreja falta tal coisa? Por que ninguém vê isso? Porque você está vendo, e Deus quer usar você. É geralmente onde nos incomoda, e onde a minha vida produz fruto. Onde é que as pessoas são edificadas através de mim? O que eu faço que as pessoas se sentem acolhidas? Onde a sua presença melhora o ambiente? Se você tem fruto, isso vai mostrar para você o teu propósito. Aquilo que a gente entrega tem multiplicado. Às vezes multiplica em dores, né? E a gente está percebendo que esse é um fruto podre. Não é esse que eu estou falando. Um fruto bom. Isso glorifica a Deus e serve pessoas. O que eu faço? Adora a Deus? Murmuração não adora a Deus. Edificação, sim. Quando eu tenho palavras boas a respeito de alguém, e eu preciso olhar para mim e perceber que tipo de fruto eu estou entregando para o outro. Pedro escreve: cada um administre aos outros o dom que recebeu. Significa que aquilo que Deus nos dá como dom não é para mim, é para o outro. O que eu tenho um dom de amor, um dom de misericórdia, é para mim mesmo? Não, é para o outro, é para ajudar o outro, é para servir o outro, é para fazer o bem para o outro. E então Jesus nos fala sobre oração. No final do versículo diz: a fim de que tudo quanto pedires ao Pai, Ele vos conceda. Deus, talvez a nossa oração precise ser assim: Deus, me dê aquilo que eu preciso para produzir aquilo para qual eu fui chamado. Eu quero começar a produzir, Senhor, de acordo com o meu chamado. E então a nossa oração deixa de ser apenas um instrumento para satisfazer os nossos desejos, porque quando nós lemos aqui em cima de que tudo que pedirmos em nome do Pai, Ele vos conceda, em nome de Jesus ao Pai, e Ele conceda, parece que a gente fica super poderoso, podemos pedir qualquer coisa, e os primeiros pensamentos que vêm são pedir coisas para nós, e não tem a ver com isso, mas nós precisamos tornar-nos um instrumento para financiar o nosso propósito. Eu quero ser um instrumento que vai cumprir o propósito para o qual Deus me chamou.
E aqui eu quero finalizar. Quando a chave de roda descobriu a sua função, na nossa historinha aqui, ela não chega para o martelo e diz assim: haha, vê se tu consegue soltar um pneu. Não precisa disso. O propósito não pode gerar comparação. Eu sei cantar, mas eu sei cantar, mas não sou cantor. Quem é cantor? Pastor Edinho, ele é cantor. Você consegue entender? De que eu posso até cumprir alguma função se for necessário, mas quem é a chave de roda é ele. Tem algumas coisas que você vai fazer e você vai ser excelente. Se me colocar agora nesse teclado aqui, não vai sair nada parecido com isso que você está ouvindo. Se botar o Neemias aqui no microfone, vai, porque vocês não fazem ideia, mas ele é pregador, hein? Isso aí tem cheio de poder de Deus. Mas são funções diferentes. Isso não pode gerar nenhum tipo de comparação. Eu não preciso ser o outro. Quando você sabe quem você é e para aquilo que você foi chamado, o sucesso dos outros não te ameaçam mais. Alguém vai dizer assim: caramba, mas eu vi a mensagem do pastor meu, que tremendo. O pastor Jonathan pregou aqui no domingo de manhã, meu Deus, foi arrebatador. As pessoas estavam aqui na frente chorando. Olha, ele está pregando demais. E eu estou pensando: não vai mais pregar nessa igreja. Está crescendo demais, isso me incomoda. E infelizmente existe isso, uma competição. E em várias outras coisas. O irmão está desenvolvendo um trabalho bom no estacionamento. Alguém diz assim: meu Deus, que benção aquele irmão no estacionamento. A gente que trabalha aqui na recepção também faz um trabalho top. Tá, legal, mas o irmão do estacionamento, porque eu estou falando algo que funcionou. Ele é uma bênção naquele estacionamento. Isso não quer dizer que você não serve, que você... Não, nós estamos falando naquele momento daquela pessoa que está fazendo a sua função. Você já pensou como seria se hoje tivesse um surdo aqui e não tivesse interpretação? Mas Deus deu um dom precioso para Lilian, que ela está ensinando aqui para nós, para que a gente possa servir ao reino de Deus, que é maior do que nós. Pode se colocar de pé comigo, por gentileza. Quando a chave de roda encontrou o sentido para o qual ela tinha nascido, o que você acha que aconteceu? Vamos entrar na história. Ela nunca mais voltou para aquela caixa de ferramentas. Agora ela só anda de carro. A chave de roda começou a andar de carro para todo quanto é lugar. Porque quando você descobre o teu chamado, o ambiente muda completamente. Começa a mudar os ambientes aonde você está. Começa a mudar as coisas ao teu redor. Os ambientes que pertencem às fases da nossa formação, mas eles não são necessariamente o nosso destino. Caixa de ferramentas era um momento. O momento que nós vivemos, às vezes, de não nos encontrar, é um momento, não quer dizer que vai ser para sempre. Porque quando a gente descobre o propósito, Deus nos muda de lugar. A gente passa a habitar outro lugar. Aleluia! E eu quero deixar algumas palavras para você como final. Porque eu desejo que hoje você consiga entender aquele clique, sabe? Que hoje comece um processo na sua vida de você entender o propósito para o qual você está aqui. Jeremias nem tinha nascido e Deus já tinha escolhido ele. Antes de estar no ventre da tua mãe, eu te escolhi e te chamei para as nações. Que palavra poderosa. A primeira coisa que eu preciso entender aqui hoje: você é escolhida de Deus. Você foi escolhido por Ele. Não está aqui aleatoriamente. Ele te escolheu para esse tempo. Você já escutou um clique um dia que você entrou aqui num culto, e por mais que as paredes são pretas e a luz é pouca,
Você disse: uau, parecia que estavam falando da minha vida inteira ali. Me deu uma coisa tão boa, nem gosto de igreja, mas já estou vindo faz um mês. Já estou, porque alguma coisa encaixou. Mas só encaixar e sair não adianta de nada. O que precisa? O movimento precisa acontecer. Deus quer movimentar você. Deus quer movimentar você dentro dessa casa. Deus quer movimentar você na igreja. Deus quer fazer uma revolução em você. O seu propósito maior não é uma profissão, não é cargo, não é microfone, não é empresa, não é nem ministério. Essas coisas são expressões do nosso propósito. O nosso propósito fundamental é permanecer em Cristo a ponto de dar frutos. Frutos. De alguém olhar para você e sentir a presença de Deus. De contar algo em desespero e ter uma palavra reta para o seu coração. De você ser a diferença onde você estiver, no meio da tua família, no meio da tua casa, no meio da tua casa hoje, quando você chegar em casa, e às vezes as coisas fervem ali, e há brigas, há discussões, mas não, você vai trazer o fruto que você está recebendo aqui. E quem é que consegue dar bom fruto? Quem está ligado na videira verdadeira, que é o Senhor. Se nós estivermos enxertados nele, se nós estivermos conectados a ele, o que vem dele é bom. Você precisa entregar aquilo que você recebeu do Senhor. Você já sabe quem te escolheu? Sim, ele me escolheu. Você está conectado na videira verdadeira? Tua vida está produzindo fruto? Tem fruto aí? Não, meu Deus, eu estou que é só folha, pastor. Ultimamente é só aparência. Não consigo orar. Eu chego na igreja, eu tento parecer que eu estou bem, mas eu não estou bem. Eu sou uma figueira cheia de folhas. Deus está aqui hoje. E gosto muito daquela parábola que diz assim: quando o dono da vinha diz assim, corta. E aí vem o lavrador e diz assim: dá mais um ano. Deixa eu cuidar, deixa eu adubar essa árvore, deixa eu dar mais uma cuidada. Talvez você não conseguiu produzir frutos, está tão difícil, machucado. E o Espírito Santo está aqui dizendo assim: deixa eu cuidar de você. Ele vai começar a trabalhar dentro do teu interior, de maneira que você consiga produzir frutos, e os teus frutos permaneçam, aleluia. Só não tente fazer aquilo que você não foi chamado para fazer. Não tente ser quem você não nasceu para ser, você não é. Não desperdice a tua vida disputando função com outra pessoa. Não confunda aplauso com chamado de Deus. Permaneça ligado em Cristo, aleluia. Eu quero orar com você, aí mesmo onde você está. Quero que você conecte-se no Senhor. Seja sincero com Ele, diga quem você é, ou quem você tem sido. Senhor, o pastor disse que tu me escolheu, mas não consigo acreditar nessa palavra, é tão difícil. Em nome de Jesus, Pai, eu oro agora com a tua igreja. Quantos de nós fomos ferramentas usadas da maneira errada? Quantos de nós fomos ferramentas de agressão? Quantos de nós fomos ferramentas utilizadas em lugares errados? Quantos de nós achávamos que deveríamos ser uma coisa quando nascemos para ser outra? Quantos de nós, Senhor, buscamos uma vida inteira uma aprovação e tentamos ser o que os outros queriam que fôssemos, Pai? Mas hoje nós estamos diante do Senhor te dizendo: Pai, o que tu queres que eu seja? Quem tu queres que eu seja, Senhor? Nessa noite nós oramos a ti, nós te pedimos: vem com teu Espírito Santo e nos direciona. Vem com teu Espírito Santo, Senhor, e desperta em nós os dons. Desperta aquilo que está em nós, e que nós possamos entender que aquilo que temos nas nossas mãos mostra o nosso propósito. Levanta aqui, Senhor, Moisés, levanta Josué, levanta, Senhor, meu Deus, homens e mulheres cheios do teu Espírito, que possam descobrir dentro de si o seu chamado, e de que o seu chamado não está atrelado a uma função na igreja apenas, mas está em ir e dar frutos, e que o nosso fruto permaneça. Cura-nos, Senhor, de todas as marcas que o passado nos deixou, que o passado
passado deixou, Senhor, em vidas, de tudo aquilo que já aconteceu de errado e que nos frustrou a ponto de dizer: eu nunca vou saber, eu nem quero saber. Mas que hoje, em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus possa curar o seu coração ferido por alguém que não soube usar a ferramenta que você é. Que o Espírito Santo traga cura sobre o teu coração, porque existe um novo tempo para você. Você vai ouvir o clique, vai funcionar e você vai se levantar para viver um novo tempo na sua vida. Aplauda bem forte, Jesus.